Universidade Federal do Ceará. O Manfredo lecionou várias disciplinas no nosso curso, para a turma mais avançada, a primeira turma do curso, no caso, a minha turma. Em particular, ele lecionou a disciplina de Geometria Diferencial, usando o seu famoso livro. Naquela época, ele era pequeno, era quase uma brochura, né? Eu tenho um amigo que diz que, para saber se alguma coisa é um livro, você põe ele em pé. Se ele cair, não é livro. Certo? E nessa época o livro do Manfredo caía, então ele era só uma brochura. Mas, de fato, era um livro que tinha sido escrito, acho que em Recife, e pelo menos a versão que ele trouxe, que a gente usou, ela tinha sido datilografada, não é? Usando e reproduzida usando stencil, que naquele tempo não tinha nem xerox, se usava stencil, e as figuras aparentemente tinham sido feitas pelo próprio Manfredo. O livro era muito pobre em exercícios, e ao lecionar para a nossa turma, o Manfredo preparava listas de exercícios grandes para serem resolvidas por nós, os alunos. E, eventualmente, ele nos revelou que a nossa reação aos exercícios o estava guiando na escolha dos que constariam do livro. Se nós todos resolvíamos o exercício, ele era considerado fácil. Se havia muitos protestos quanto à dificuldade do exercício, ele era considerado difícil. Às vezes, achávamos soluções que surpreendiam o nosso mestre, e isso levava a rever o exercício, às vezes transformando em 2 ou 3, e às vezes passando a considerá-lo para aparecer em um outro capítulo do livro. Depois, quando o Manfredo veio para o INPA, então acabou sendo publicada uma versão um pouco mais engordada, né, daquele livro, não é? Que foi a primeira versão, acho que em língua portuguesa, não é? Depois é que veio o livrão mesmo. Vale a pena dizer alguma coisa sobre o espírito que nos envolvia naquela época no Instituto de Matemática da UFC. O Instituto havia sido criado sob a bandeira da formação acadêmica de alto nível. E, embora não contasse inicialmente com nenhum doutor, todos os seus membros sonhavam em se tornarem doutores. Existiam seminários avançados para nós, não é? Onde se estudavam teoremas que hoje constam do programa de qualquer graduação, mas que na época estavam sendo descobertos no Instituto. Utilizávamos livros importados da França e dos Estados Unidos, mantínhamos convênio com a Fundação Rockefeller, com a França. E, através de um desses convênios, o Manfredo foi contratado como professor visitante. A sua chegada, um matemático respeitado, atraiu enormemente a nossa atenção. Todos nós queríamos aprender com ele, não apenas geometria diferencial, mas a topologia, que era a grande novidade da época, e a análise, e a conversar sobre o futuro que almejávamos e para o qual ele poderia nos guiar. Através de eu observo que, além dos alunos de graduação e dos professores, existiam outras pessoas que estavam no Instituto com o intuito de realizar estudos avançados e progredir para um doutorado. Eles se mesclavam conosco nos cursos mais avançados e nos seminários. Alguns deles alcançaram seu objetivo, o doutorado. É o caso do Geovan, que eventualmente se tornou docente da PUC-Rio, do Hildeberto Cabral, que se tornou professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Plínio Simões, que se tornou professor da USP. Também eles encontraram, na presença do Manfredo no Instituto, uma grande oportunidade para a expansão dos seus conhecimentos e um enorme apoio para a realização dos sonhos de progresso na matemática. Através deles, tomamos conhecimento da existência de grandes matemáticos como o Cherny, o Smail, o Curran, o Spania, etc. Ouvíamos com deleite Manfredo discorrer sobre essas figuras e seus sucessos, e do que ouvíamos, tirávamos diretrizes para nossas vidas. Quando a primeira turma de mestrado concluiu o seu curso, buscamos a orientação do Manfredo para nos guiar a como seguir para um doutorado. Foi através dele que obtivemos cartas de recomendação para cursos graduados nos Estados Unidos. Assim, não de maneira formal, o Manfredo tornou-se o orientador de grande parte dos que
conviviam no Instituto de Matemática naquela época. Eu encontrei novamente o Manfredo quando fui cursar o doutorado em Berkeley. Fomos eu, Plínio Simões, para estudar geometria diferencial, e o Nilson Marcondes para estudar estatística. O Manfredo e a Leni, sua esposa, nos abriram as portas de seu apartamento, e eu e o Plínio ficamos um período morando com eles, enquanto se resolvia a questão do primeiro pagamento da bolsa do CNPq e até que arranjássemos um apartamento. Apesar da diferença de áreas, enquanto esteve em Berkeley, no que seria hoje um programa de pós-doutorado, o Manfredo acompanhou o nosso desenvolvimento. Ele sabia as disciplinas que estávamos cursando e, vez por outra, nos perguntava sobre nosso desempenho no estudo delas. Perdi algum tempo falando sobre a importância daquelas disciplinas, sobre os professores que estavam lecionando e sobre a bibliografia que deveríamos estudar. Infelizmente, esse tempo não foi muito longo, mas o que ele nos ensinou através de suas observações foi suficiente para nos dar segurança para termos sucesso no doutorado. Foi nessa época que eu reconheci no Manfredo não apenas um orientador, mas uma fantástica pessoa humana, sempre preocupado com os que lhe eram próximos, e isso nos incluía todos os seus amigos matemáticos e, até certo ponto, a comunidade dos estudantes brasileiros que estava em Berkeley naquela época. Mesmo depois que ele regressou ao Brasil, chegou a me escrever pedindo que ajudasse um determinado aluno que estava indo para Berkeley e descrevendo-me as suas características e potencialidades. Quando eu estava concluindo o doutorado, o Manfredo veio ao Berkeley mais uma vez. Eu já havia essencialmente concluído minha tese e estava à procura de um novo problema para atacar. O professor Tcherney me propôs um problema simplesmente exibindo a equação diferencial laplaciana de f mais 2f igual a 0 e perguntando o que eu sabia dizer sobre ela. Depois de tentar estudar essa equação, levei o problema ao conhecimento do Manfredo no momento em que tomávamos um café. Ele, pelo menos, sabia que tal equação dizia que 2 era um valor próprio do laplaciano, o que, para mim, era novidade, mas não sabia o que poderia ser dito sobre a função f. Nenhum de nós sabia de onde o Tcherney havia tirado aquela equação, que certamente tinha algo a ver com a geometria diferencial. Nós começamos, então, a trabalhar juntos, iniciando uma longa colaboração que redundou em muitos trabalhos publicados e tornou popular o conceito de estabilidade no estudo das superfícies mínimas. Regressei ao Brasil e, de imediato, me envolvi com a administração universitária e, portanto, com burocracia. Quando o Manfredo se apercebeu que tal estava me afastando da pesquisa, passou a me telefonar com frequência para saber o que eu estava fazendo em matemática. Depois me convidou para passar um ano no IMPA, como visitante, para darmos prosseguimento ao que estávamos pensando naquele período. Naquela época, o Manfredo tinha bastante alunos, alguns dos quais se tornaram meus amigos para o resto da vida. Foi o caso dos irmãos Tribuzzi, do Lucchesio, do Costa, do Jonas. Teve também o Pierre Berrat, que não era aluno, estando no IMPA prestando serviço militar. Acho que estou esquecendo aqui vários nomes, mas estes representam a todos. Tive, então, a oportunidade de conversar com o Manfredo sobre seus alunos, sobre suas estratégias para ajudar cada um deles no encaminhamento de suas teses de doutorado. Mais uma vez, pude apreciar a dedicação do Manfredo aos que o cercavam. Claro que estava preocupado com o que eles deveriam fazer em matemática, mas ele também olhava a situação de vida, as perspectivas de futuro e a convivência entre eles. Manfredo foi meu professor, meu colaborador, meu amigo. Trabalhamos em parceria desde aquele momento em Berkeley, quando iniciamos o estudo da estabilidade, e essa colaboração se estendeu até o final de sua vida, quando ele nos deixou. Quando ele nos deixou, nós estávamos ativamente envolvidos com um trabalho de pesquisa que eu espero venha a ser publicado brevemente. Acho que devo parar por aqui. Talvez acrescentar só uma observação. A maneira como nós trabalhávamos. Ou o Manfredo propunha alguma questão para o outro. Por exemplo, eu estive no IMPA aqui, há alguns anos atrás, e o Manfredo me disse, tenho 2 perguntas para lhe fazer,
porque eu acho que todas as duas lhe interessam. Aí eu disse, quais são? Ele disse, você quer... tem uma que é muito bonita, mas eu acho que é muito difícil. E a outra é fácil e deve dar pano para as mangas, mas é muito feia. Aí eu falei, então diz a bonita primeiro. Aí ele me falou a bonita, e era exatamente aquela questão sobre a qual o Kodály mencionou aqui, do teorema, que superfícies que são dadas como zero de polinômios, superfícies algébricas, não é? E com curvatura média constante. Então, essa questão de classificar essas superfícies foi a questão bonita que ele me perguntou. E eu já comecei a pensar na questão bonita. Ele disse, você vai ouvir agora a feia? Eu disse, não, não quero, não. Basta essa. Essa está ótima, eu já vou trabalhar nela. Aliás, você está dizendo que é difícil, mas acho que não é. Acho que isso aqui, de manhã, eu já vou lhe trazer algum resultadozinho, e isso aqui, até o fim do mês, a gente está com isso resolvido. Levou uns 2 anos, né, para a gente conseguir chegar ao resultado. Mas, de fato, foi a maneira como a gente trabalhava. De alguma forma, nossas mentes se ligavam com muita facilidade. E eu sempre dizia para os meus colegas que, quando eu encontrava o Manfredo, no segundo seguinte do cumprimento, a gente já estava trabalhando em matemática, sem saber exatamente como. Mas essa que era a conta que acontecia. Eu acho que talvez possa dizer a vocês, finalizando, que o Manfredo, para todos os que com ele conviveram, é uma figura inesquecível. Ele marcou nossas vidas, não apenas como um grande matemático, mas como uma pessoa humana de grandes virtudes. Queria convidar o professor Marcelo Viana, diretor do INPRA, para compor aqui a mesa, por favor. A palavra está aberta. Se alguém tem algum depoimento ou algo que queira comentar. Se tem um microfone ali. O que a Pichone quer falar? Boa tarde, eu sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, e o professor Manfredo foi um dos primeiros presidentes da sociedade no começo da década de 70. Então, a sociedade precisa homenagear essa figura importante da matemática brasileira. Eu não conheci ele quando ele era presidente da sociedade, evidentemente, eu era ainda jovem. E conheci ele somente mais tarde, então posso dar um relato apenas da minha experiência com ele. Eu conheci ele no final dos anos 90, e antes de conhecer ele, eu tenho uma história que eu conto sempre, que é a seguinte. Eu acho que fui dar o curso de Geometria Riemanniana na USP pela primeira vez, e aí perguntei para os meus colegas qual era o texto mais utilizado. E eu conheci, evidentemente, esse texto famoso do Carmo, né, que era uma referência importante. E todo mundo me fala, não, a gente usa o Manfredo, o livro do Manfredo. Eu não conhecia o Manfredo, na verdade, não sabia que era. Eu pensei, mas que coisa mais idiota. Tem um autor brasileiro tão importante como o do Carmo, que escreveu um livro fantástico, e esses caras estão usando o livro de alguém desconhecido, que eu nunca ouvi falar, Manfredo, né? Só depois que me dei conta que o livro do Manfredo justamente era o Manfredo do Carmo. Só que eu não estava acostumado a pensar em matemáticos pelo primeiro nome, porque isso é só no Brasil que se usa isso. Então, a minha primeira reação com isso foi o fato que, puxa, mas que falta de respeito, uma personalidade científica tão importante se chama pelo primeiro nome, que para mim era impensável na época. Depois eu conheci melhor o sistema brasileiro, conheci pessoalmente o Manfredo, e aí começou a fazer tudo muito sentido, né? Esse é um jeito bem brasileiro de tratar com familiaridade as pessoas, mesmo você ter um grande respeito para elas. E as grandes personalidades também aceitam, né, o fato de ser tratado dessa forma, digamos, íntima. Então, aquilo para mim foi marcante.
Eu contei muitas vezes essa história, mas agora tem um final essa história, porque eu vi o professor Manfredo pela última vez, exatamente na SBM aqui, foi alguns meses atrás. Aí eu cumprimentei ele, eu estava saindo, e quando voltei, o pessoal da SBM me falou: você sabe o que o professor Manfredo contou sobre a gente? Que você uma vez contou para ele que você foi perguntar para os seus colegas sobre o livro, né? E você estranhou que o livro era do Manfredo e não estão usando o livro do Manfredo Carmo. Ou seja, ele lembrava que eu tinha comentado com ele essa história. Assim, para mim foi uma curiosidade bem grande. Então, para mim, eu tenho esse episódio ligado à minha experiência pessoal com ele. Ele é uma pessoa fantástica. Ele me ensinou alguma coisa também nesse tipo de relacionamento. Depois queria comentar com vocês uma segunda coisa, que é a seguinte: eu tive o prazer de apresentar a primeira sessão de geometria, a sessão especial de geometria no ASM, que foi dedicada ao Manfredo. Os organizadores, em particular o professor Marcelo, colocou uma banner com uma foto grande do Manfredo, provavelmente que está lá fora. Então eu falei para as pessoas e apresentei um pouco sobre o Manfredo, e eu fiz uma reflexão que quero fazer também com vocês, que é a seguinte: o Manfredo é o pai da geometria brasileira, e então, de alguma forma, ele é um matemático que tem uma forte presença no passado, né, da nossa história. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou um legado fantástico com filhos acadêmicos, netos, bisnetos. Hoje vimos na palestra da professora Ketty quantas pessoas ficaram diretamente influenciadas na pesquisa deles. E as ideias matemáticas e geométricas deles circulam e vão continuar circulando no ambiente matemático. Então, ele não é um matemático do passado, ele é um matemático do futuro da geometria brasileira. Então, gostaria de terminar com essas reflexões. Muito obrigado a todos pela atenção. Bom, vamos lá. Sempre para mim agora é muito difícil falar do meu querido mestre. Meu primeiro momento com o Manfredo foi em 1981, primeiro colóquio brasileiro de matemática que eu fui, aluna de graduação. Eu tinha feito o curso de geometria diferencial na universidade, pelo livro do Manfredo em português. Aí vi que tinha uma palestra dele. Aí quis conhecer o autor do livro, já que o livro era tão bom. E fui assistir a palestra da sessão especial de geometria e achei que tinha entendido tudo. Porque esse era o jeito do Manfredo da palestra, né? Onde ele esconde a dificuldade, mostra a geometria de uma forma tão bonita em que a gente pensa que entendeu tudo. Aliás, a gente entende tudo, depois que a gente vai verificar os detalhes e ver quão profundo ele tinha na palestra daquela forma. Num segundo momento, ele participou da minha banca de defesa de mestrado, e ali aceitou ser meu orientador de doutorado. E eu vim para o IMPA ser aluna dele. Tive alguns percalços ao longo do doutorado, ele me compreendeu, entendeu, em muitos momentos, como ele entendia os alunos. Ele era uma pessoa que, acima de tudo, tinha uma psicologia de entender cada aluno. Isso eu compreendi depois, porque eu vou falar depois, quando eu me tornei amiga dele, não apenas aluna, onde ele sabia distinguir cada aluno, o problema que estava sentindo, sabia estimular o aluno, sabia buscar o aluno para que ele não abandonasse a sua trajetória. E tem uma situação muito peculiar, que é na tradução do livro de Geometria Riemanniana dele, onde ele me pediu para verificar se o inglês estava correto. Quem estava traduzindo o livro era o Paulo Lima. E ele pediu para mim para conferir o inglês. Bom, ele mandou, eu passei a conferir o inglês. E, para mim, aquilo me parecia que não era razoável, porque ele sabe muito mais do inglês do que eu. Mas eu o fiz. E aí, quando o livro ficou pronto, ali na sala do café, ele me entregou o livro, e vi que tinha um agradecimento a mim pela tradução. E já tinha defendido o doutorado. Eu falei para ele: Manfredo, nesse momento posso falar com você, não vejo nenhum sentido de você ter me dado o livro para eu conferir o inglês, você sabe muito mais inglês do que eu. Aí ele me contou a razão. Ele falou: naquele momento você estava passando por um processo de depressão, ao qual você não conseguia
sequer conversar comigo sobre matemática, então você não tinha coragem de me encarar. Então, eu lhe dei um trabalho que você podia fazer, que você fazia toda semana, vinha feliz entregar para mim a tradução, fazia os exercícios, conversava comigo de cabeça erguida, e, ao mesmo tempo, você estudava para o exame de qualificação. Isso é Manfredo, que entendeu que, naquele momento, eu precisava de um trabalho em que eu pudesse encará-lo de forma de cabeça erguida. Isso fez-me tirar da depressão e poder estudar para o exame de qualificação e sair do processo de depressão que eu tinha e me erguer para terminar meu doutorado. Terminei o doutorado, e aí, um ano depois, o Manfredo teve um problema de saúde. Eu não estava aqui no Rio, estava passando o verão em Pernambuco, e foi duro saber, a cada momento, que os índices de sobrevivência dele diminuíam. Então, para mim, que estava longe, era duro, porque a gente não tinha a informação correta. Aí, quando cheguei aqui, ele tinha sobrevivido, mas a gente não sabia como que ele ficaria, como que voltaria. Sabíamos que matemática era fundamental para ele retornar. E, quando ele retornou para fazer matemática, e ele trabalhou em matemática comigo e com o Pierre, para mim foi uma graça de Deus que a gente pudesse discutir matemática de novo e que ele pudesse voltar a trabalhar em matemática. E ali a gente se tornou amigo. Realmente amigo, e eu pude entender como que Manfredo compreendia cada uma das pessoas, ele conversava sobre os seus alunos, ele tinha um carinho especial, um entendimento de cada aluno, ele falava o que ele estava pensando sobre o aluno, como ele chegava a cada aluno. Eu entendi a grandeza de Manfredo em cada uma das suas atitudes. Isso sem contar a delícia que era conversar com ele, cada tarde que a gente passava conversando, onde ele contava as histórias do Cherne, as lições de vida. Era maravilhoso conversar com ele. Muitas das vezes eu chegava, lembro um dia que eu cheguei para ele e falei assim, Manfredo, estava aqui preparando uma prova, fiz um exercício tão bonitinho. Ele falou, seus alunos não vão gostar, Valci. Ele, por quê? Certamente está difícil. Ele tinha razão. Eu reolhei o exercício, certamente estava difícil. Ele falou, se é bonitinho, está difícil. E esse era assim o Manfredo. Tudo ele dava um estímulo quando a gente estava desanimada. E eu vou lembrar do último momento que eu vi Manfredo ao vivo. Foi na escola de geometria, que foi aqui no IMPA. Ele fez questão de vir assistir a palestra do Codar, porque era o Codar. E veio de cadeira de rodas, Leni o trouxe. E, no primeiro momento, ele não me reconheceu. E isso, para mim, foi duro, dada a profundidade de amizade que a gente tinha. Eu lembro que eu falei assim, oi, Manfredo, sou eu, Valci. E, logo em seguida, ele falou assim, oi, Valci, já largou a burocracia? Já voltou para os teoremas? É muito importante para você largar a burocracia e voltar a fazer matemática, que é o melhor para você. Então, esse é o Manfredo. Ali eu descobri que ele, de fato, já lembrava totalmente de mim e sabia o que era melhor para mim. Esse é o meu grande mestre, que fica na memória para sempre. Muito obrigada. Eu já falei bastante hoje de manhã, mas eu quero fazer um relato assim pessoal, vamos dizer. Eu cheguei aqui, eu conheci o Manfredo no final dos anos 60, né, 69 para 70, e eu fui a primeira... Mais perto, ok. Então, eu conheci o Manfredo no final dos anos 60, mais precisamente 69 para 70, e foi quando começou, vamos dizer, o programa de pós-graduação em geometria, e eu fui a primeira aluna dele, né? E, enquanto eu estava na condição de aluna aqui do IMPA, eu engravidei, tive um filho. Foi assim, aquela coisa que as mulheres que sabem como é difícil e quanta energia você tem que ter para ter filho, ter família, estudar, fazer tudo ao mesmo tempo. Bom, mas essa fase passou, quer dizer, o Manfredo aceitou, e isso não era tão fácil assim, vamos dizer que nos anos 70 não era uma coisa tão trivial, como hoje em dia, aparentemente, está sendo mais aceito pela sociedade, né? Bom, mas eu não permaneci muito tempo aqui no Rio, porque logo no final do doutorado eu transferi para Brasília, né? Eu estava acompanhando o marido que tinha sido transferido para lá. Eu permaneci lá uns 2 anos e meio como professora já,
E depois disso eu disse assim, olha, eu estou indo para fazer um pós-doutorado no exterior, estou indo para Berkeley, explicando lá para o Manfredo, que eu estava acompanhando, como eu disse, o marido. Então, ele deu uma carta de recomendação e para eu poder estudar com o Czern. Bom, nesse intervalo já tinha tido outra filha e quando eu fui para Berkeley, eu estava grávida de 7 meses. Então, eu tinha 2 crianças pequenas e mais um na barriga. Bom, eu cheguei lá, todo o contato, na época não tinha internet, tinha sido por cartas, o Manfredo mandando para o Czern e tudo. Eu cheguei lá, bati na porta do office, né, do Czern, ele olhou para mim, olhou para a minha barriga e disse, essa mulher deve estar na porta errada. Mas aí eu entrei, insisti, me apresentei e realmente ele aceitou aquilo tudo e foi assim um período muito importante para mim. A minha permanência em Berkeley foi muito importante para o resto da minha carreira. Eu permaneci lá uns 3 anos e graças a essa, vamos dizer, a introdução, né, a introdução que o Manfredo fez de mim para o Czern, e eu realmente agradeço a ele por ter tido essa oportunidade. Muito obrigada. Mais alguém? Obrigado. Oi, boa tarde todo mundo. Então, eu sou Graham Smith, eu sou colega da professora Walsi lá na UFRJ. Eu apenas gostaria de acrescentar rapidamente mais a testemunho da influência internacional do professor Manfredo. Então, vários já falaram do Berkeley. Eu sou britânico, eu fiz a minha graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Lá nessa universidade, no meu primeiro curso de geometria, um dos livros textos era Curvas e Superfícies de Manfredo de Camo. Já era, para mim, um grande nome na geometria. Então, eu cheguei aqui pela primeira vez no Brasil em 2010. Pouco depois, eu me encontrava almoçando com o Harold, que me tinha convidado, e 2 outros senhores que eu não conheci. Então, imagina a minha surpresa de me encontrar sentado ao lado do grande professor do Carmo, que sempre era importante, eu sei, para mim, na geometria. Só queria falar isso. Eu considero uma pena que eu não tinha tempo de conhecê-lo melhor. Alguém mais? Dita? Obrigado. Acho que eu deveria falar uma coisa que a gente tem uma liga muito, o Manfredo tem mais gente que conhece Manfredo do que na China do que no Brasil, eu acredito. Mas a maneira que eu conheço Manfredo diretamente foi um artigo que tinha um errinho que eu escrevi para ele. Na época que eu espero muito tempo para ter resposta. Depois ele me escreveu, disse que demorou porque estava doente, não tinha condição de escrever. E depois disse que você está certo, a gente vai corrigir esse erro. E eu aproveitei que se poderia visitar o IMPA para trabalhar melhor com você. Aí depois ele me pediu para fazer um pedido para TOAS. E depois de algum tempo, aí cheguei aqui. Tinha muita honra que conversar com ele. E logo depois, seguindo aquele artigo, a gente conseguiu um resultado muito melhor e conseguimos estimar primeiro autovalor com
apenas crescimento de volume, que foi publicado no Transaction. Esse é o primeiro artigo que eu publiquei numa revista bem conhecida. E, para mim, o Manfredo é um modelo para mim. Eu não vou provar isso, mas vou citar um exemplo. Que acho que na época que a gente estava começando, ele estava percebendo meu conhecimento de geometria diferencial, a geometria riemanniana era fraco. E ele não falou. Ele me deu um livro, que é a geometria riemanniana, que todo mundo já está usando, e escreveu algumas palavras no livro. Agora, esse livro está comigo, mas eu raramente uso, em vez para não como se estragar, sim, você me sabe. Aí eu comprei um novo, eu uso aquele livro novo. Era muita honra para mim que estudou e trabalha com o Manfredo. Eu vou tentar seguir o modelo dele. Obrigado. Vou contar uma outra pequena história. Eu tenho um trabalho com o Manfredo e o Jung. Esse trabalho foi engraçado, porque eu tinha feito trabalho com o Manfredo e o Jung tinha feito de forma independente. E nós mandamos quase que imediatamente para o Pierre Berard. E o Pierre Berard recebeu os 2 trabalhos quase que imediatamente e escreveu para a gente. Eu falei assim, olha, eu recebi o trabalho de vocês 2 e é o mesmo resultado. Aí o Manfredo falou assim, nós perdemos o artigo é do Jung. Eu falei assim, Manfredo, por que perdemos o artigo, né? Por que não é ele que perde o artigo? É nós que perdemos o artigo. E Manfredo falou assim, Valci, ele é um pesquisador novo, ele precisa mais de artigo do que a gente. Vamos ceder para ele. Bom, eu era uma pesquisadora nova naquele momento, tá? Aí eu falei, Manfredo, mas... Aí eu falei assim, mas Manfredo, não será que nós 2 podemos publicar e se citar? Daí ele falou assim, bom, então tá, Valci, vamos tentar. É claro que eu escrevi para o Jung, porque o Manfredo não usava muito e-mail. O Jung descobriu um errinho na nossa prova, eu descobri um errinho na prova do Jung, a gente melhorou o trabalho, publicou junto, né? Mas esse era o Manfredo, que tinha a grandeza de ver que alguém que era mais novo tinha, claro que o direito de crescer muito mais do que ele, que já tinha a vida feita, né? Ele falou, esse era um jovem matemático, ele precisa muito mais de publicar um artigo do que eu, né? E depois a gente até trabalhou em outras coisas e cresceu. Mas eu lembro que naquele, mas Manfredo, eu também vou perder o artigo, né? Aí falou assim, então tá, vamos tentar ver se a gente se cita. E de fato, saiu um artigo só de nós 3, e que foi muito feliz. Eu nunca conheci o Jung pessoalmente, mas a história desse artigo que temos nós 3 foi exatamente essa. O que eu ia dizer é que esse erro do artigo que o Detan corrigiu era um resultado que eu tinha publicado junto com o Manfredo. E o Manfredo sempre me dizia que, graças ao meu erro, o Detan está no Brasil. Não é verdade? Mas alguém quer fazer algum... Luiz. Sim, eu vim para o Brasil já para fazer o doutorado, né? E eu queria fazer em geometria diferencial. Eu já vim com essa ideia. Então, eu conhecia só um nome aqui no Brasil, né? Então, fui para a comissão de ensino querendo falar com essa pessoa. Então, perguntei para um cara que estava lá como podia encontrar a Manfredo, né? E ele me disse, sou eu, né? O cara era Manfredo. Depois ele me deu o primeiro curso que eu fiz aqui no INPA como aluno de doutorado, Geometria Riemanniana, curso que agora me corresponde a mim dar em geral sou eu que dou, mas eu lembro muito bem como ele era um excelente professor. Eu lembro das aulas dele, eu tento honrar ele quando eu dou aula, simplesmente lembrando como ele era bom professor, né?
Mas não quero falar disso, o que eu quero falar é de uma coisa que talvez marcava muito o Manfredo, né? Que era o senso de humor. Eu tinha um senso de humor fantástico. Uma vez eu estava com ele num seminário de geometria. Estávamos os dois sozinhos, um do lado do outro, ouvindo um rapaz que não lembro quem era. Mas eu estou ouvindo ele e de repente Manfredo encosta em mim, devagarinho, assim, me diz: esse cara é peruano. Faz 10 anos que está no Brasil e ainda não consegue falar português. Mas, em compensação, perdeu completamente o espanhol. Então, esse era Manfredo e nunca esqueci essa história. Eu já devo ter contado para alguns de vocês essa história. Ele tinha um espírito fantástico. Realmente, eu tenho a melhor das lembranças dele, né? E eu gosto de lembrar dele através do humor, né? que caracterizava tanto ele. Só isso. Obrigado. Mais alguém? Eu conheci o nome do professor Manfredo na primeira vez, eu acho que mais de 30 anos atrás. Naquela época, o professor S.Y. Chen, ele deu um curso sobre geometria riemanniana na Universidade de Zhongshan. Eu acho que em 1983, naquela época, o professor Chen também organizar um seminário. Nós estudamos uma material por SST sobre supervalidades mínimas. Neste caso, nós estudamos o artigo de Chen Tokamo Kobayashi. Eu acho que é a primeira vez que eu sei o nome da professora Manfredo. E depois de alguns anos, quando eu terminei doutorado na China, eu também estudei vários artigos do professor Manfredo com Barbosa sobre estabilidade. Depois eu achava que os artigos por Manfredo são muito bonitos e por isso eu queria que eu tenha oportunidade para estudar com o professor Manfredo. E por isso eu mandei uma carta para o professor Manfredo dizendo que se tiver alguma propriedade, estuda com você. Mas ele me não respondeu. Mas depois de alguns meses depois, talvez 6 meses depois, o professor Jacob Pallis me mandou uma carta, porque naquela época o professor Jacob Pallis é diretor da IMPA, dizendo que aqui você pode fazer doutorado aqui. E depois eu vim para a IMPA e estudar com o Manfredo para 1 ano. Neste período, nós estudamos o problema sobre validades com quadratura de ritmo negativa e, finalmente, nós terminamos um artigo publicado em Mathematics Annalen. E depois, algum tempo, eu também vim aqui para estudar com o Manfredo sobre outros problemas, supervalidades e também a desigualdade de tipo de subleve. Nós estudamos, discutimos. Uma impressão muito fundo para mim é o professor Manfredo disse que quando você escrever um artigo novo, você precisa cuidar desse artigo como uma criança. Você sempre precisa corrigir, fazer correção. Neste caso, a criança vai pegar melhor. E por isso, quando a gente terminar um artigo, sempre precisa corrigir várias vezes e depois submeter. E depois de 1 ano depois do doutorado, eu fiquei no Brasil. Eu acho que aqui é
lugar muito bom para viver e também para fazer pesquisa. Então, agradeço ao professor Manfredo. Okay. Obrigado. Flora, professor Paul. Eu sempre gostava de conversar com o Manfredo. Ele era sempre muito gentil. Não tinha tanta interação direta em termos da pesquisa. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu nunca tinha feito um curso de geometria riemanniana, exceto que assisti o curso de Milnor, em Princeton, que ele fez de teoria de Morse, que depois ficou aquele livro famoso. Mas esse é só o início. Mas, então, foi lendo o livro de Geometria Riemanniana de Manfredo que realmente me interessei das dimensões mais básicas da geometria. E fiquei sempre muito impressionado pela maneira de exposição que era tão perfeita, parece. Acho que alguém falou que tinha feito várias vezes os cursos, então isso se vê muito claramente na excelência da redação, que inclui exatamente o que deve ser incluído e exclui exatamente o que deve ser excluído. Então, eu gostei enormemente disso e agradeço a Manfredo por essa dimensão. Mais alguém? Fontenelle e Viviane. Bom, eu sou de Fortaleza e estudei os livros do Elon, do Manfredo, né, antes de vir para o Rio. E foi uma emoção, né, muito grande conhecer pessoalmente o Elon e o Manfredo. Quer dizer, autores de livros, né, que a gente estudou durante vários anos. E, claro, no início você fica um pouco de receio, né, porque é uma pessoa conhecida, um matemático conhecido, mas pela maneira que o Manfredo rapidamente ele deixa a gente à vontade, né. E um episódio que marcou muito a minha época aqui no INPA é que, num certo momento, quando o Collor se tornou presidente, que confiscou poupança, aquela história toda, eu fiquei numa situação financeira difícil, porque eu morava num apartamento sozinho, né? Eu não tinha mais condições de pagar aquele aluguel, eu tive que começar a dar aula particular e tal. E aí fui chamado para assumir um cargo de professor assistente em Vitória. E fui conversar com o Manfredo, que eu estava pensando em trancar o doutorado, porque não estava conseguindo me dedicar ao doutorado e tinha tomado a decisão de ir, né? Então, naquele momento, eu senti que ele não concordava com essa minha decisão, mas a pessoa compreensiva como ele né, ele não me disse nada, simplesmente me apoiou. Eu fui para Vitória, fiquei 1 ano lá, depois eu fiz concurso na UF, voltei e ele me recebeu de braços abertos, né, continuou como se nada tivesse acontecido. Então, sou muito grato a ele por isso. Bem, muito do que eu conheço do Manfredo vem muito por influência do Hilário, né? E desde a graduação, né, sempre foi falado muito, né, do Manfredo, e até que na graduação mesmo a gente veio conhecer, né, o INPA, né, minha primeira viagem e tudo mais, né? E ficou na minha memória o fato de ele abrir as portas, né, da sala dele, né, da gente conhecer. Então foi bastante marcante, né? Mas tem outra parte que eu também me lembro muito, foi que quando eu saí do mestrado, né, com o professor Hilário, e aí eu disse que ia mudar de área, né, ia fazer a parte de História da Matemática, né,
E aí o Manfredo disse para mim, Viviane, tem um texto que você precisa ler. Aí ele já foi, pegou um texto e me entregou e disse, ó, comece a ler isso, porque se você vai fazer história, você já sabe a matemática, você vai ter que estudar a história, então tome esse texto que você vai ter que ler. Né? Eu estava comentando com a Leni. Então, e aí ele me ajudou bastante, né, na minha tese de doutorado, como outros professores que estão aqui também. Então, como é a visão dele, né, de ver que mesmo a mudança de área, dependendo de como você faça, você pode fazer isso bem, né? Então, isso ficou bastante na minha memória e eu agradeço muito por ele ter colaborado tanto, né? Não só nisso, né, mas em toda a matemática, a geometria, em tudo que a gente vem visto, não só no Brasil, como no mundo, né? Marcos. Bem, eu quando cheguei da Argentina para o IMPA para fazer doutorado, né? Eu nunca tinha escutado falar do Manfredo, nunca tinha visto nenhum livro, e os cursos de geometria que eu tinha feito eram cursos clássicos de graduação, porque na Argentina a gente não fazia mestrado, não tinha preparo, né? Então, meu início, a relação com o Manfredo foi um pouquinho complicada, porque, bem, eu fui informado que ele ia ser meu orientador, e eu tinha sido aceito pelo IMPA com as cartas de recomendação de pessoas muito fortes, né? O Calderón, Santaló, e ele devia achar que eu era algum tipo de gênio. Então, na primeira conversa, que era início do verão, ele falou, bem, eu quero que você faça um curso, que não lembro qual era, e eu quero que você assista ao seminário. Hoje estava discutindo com Lucas, né, que nessa época, né, a geometria do IMPA era fortíssima, né, porque, além do próprio Lucas, né, tinha um monte de alunos, né, e era uma atividade assim impressionante. Bem, aí fui ao seminário. É claro que não entendi nada, zero, né? Aí foi um pouco dramático, né? Aí resolvi falar com ele. Cheguei e falei, Manfredo, eu não vou mais a esse seminário, não. Aí a atitude dele é típica, deixa para lá, não esquenta. Ele me deixou completamente despreocupado. De fato, estava angustiado, né, antes de falar com ele. Bom, logo teve um período, né, em que realmente aprendi geometria, fazendo, por exemplo, o curso de geometria riemanniana, curso de subvariedades com Lúcio Rodrigues, etc., né? Muito bom. No período da minha tese, que foi muito breve, eu não tive de fato muita interação com ele, né? Mas posteriormente, né, aí sim, né? No meio termo, ele já tinha manifestado que ele tinha interesse que eu ficasse mesmo no IMPA, né? Aí ele foi para Berkeley, né, essa última viagem que foi discutida, e quando voltou, aí começou realmente minha interação forte com ele, porque ele me entregou um paperzinho que ele tinha feito, né? Aí uns dias depois fui falar com ele e falei, esse paper está errado, mas eu já consertei, né? Ele imediatamente olhou e disse, então vamos publicar juntos, né? E esse foi o início de um período bastante longo, onde nós fizemos vários trabalhos, né? 3 deles foram mencionados hoje pela manhã. E nesse período, né, eu aprendi muito mais que matemática trabalhando com ele, né? A influência que ele teve sobre minha formação matemática, meu jeito de olhar para a matemática, né, é só um aspecto, né? E tem uma enorme influência sobre como olhar para a vida, né? E por isso eu sou muito, muito agradecido a ele.
É isso. Mais alguém? Bom, vou dizer algumas palavras e depois eu passo para... Tem mais alguém, não? E passo para o professor Marcelo Viana. Bom, acho que já foi dito bastante, pelo menos do ponto de vista de variedade, sobre o Manfredo. É óbvio que eu sempre tive uma relação. Tanto é que eu não consigo falar muito, eu misturo muito em falar o passado e o presente quando eu cito o Manfredo. A relação minha pessoal muito grande, que do ponto de vista que estende até a Leni, a tomar café à tarde, a conversar, várias situações. Mas o que sempre me deixou muito pensativo foi por que é que uma pessoa que sai de Maceió, né, que trabalhava como engenheiro em Maceió, depois consegue, já com a idade um pouco diferente da usual, para se tornar um grande profissional em matemática, porque ele já terminou, fez engenharia, trabalhava como engenheiro, depois consegue estudar matemática e obter um êxito extraordinário. Inclusive, isso tem um pouco do prefácio do livro que foi publicado de 60 anos dele, onde o Blaine Lócio cita o charme dele, algo desse tipo. E o que faz uma pessoa chegar nesse ponto, né, e depois olhar para trás, no sentido de olhar a cidade dele. Porque o estado de Alagoas é um estado pequeno, né, que foi bastante dominado, cujos dirigentes são extremamente, a grande maioria, corrupta, portanto, é um estado que tem um índice de analfabetismo altíssimo. Né, o maior índice, se não me engano, é o maior do país. E o que faz uma pessoa dessa olhar lá atrás e tentar puxar, de alguma forma, né, a matemática naquele estado? Tinha tido o professor Edmilson Pontes, né, que tinha feito doutorado, e ele olhar e começar a construir isso, paralelo, evidentemente, sem deixar de lado a parte do INPA, a formação da pesquisa. Porque, em geral, as pessoas, quando estão num certo patamar, elas sempre tentam olhar só numa certa direção. E isso era muito claro para mim. Inclusive, uma vez, eu me recordo que eu estava no café aqui no INPA e conversando matemática com o Manfredo, quando eu encontrei com o Harold Rosenberg, ele disse: você é de Alagoas? E em Alagoas, eu nem sabia que tinha universidade, eu conheço muito Barra de São Miguel, francês. Mas ele estava correto, né, do ponto de vista. Então, essa admiração profunda que eu tenho pelo Manfredo, de ele resgatar, de alguma forma, o seu estado, tentar construir, hoje que nós temos, inclusive, um doutorado, e fez com que eu pudesse, de alguma forma, também, por alguma razão, entre aspas, né, indicar o Fernando. É óbvio que o Fernando seria bom, independente de qualquer situação, mas fez com que abrisse as portas aqui no INPA de puxar de alguma forma, ou de orientar, ou de ter vários alunos como passaram em Alagoas, como o Marcos Petrúcio, o Márcio, o Fernando, que veio para cá, que, por sua vez, o Fernando tem, ele, com todo respeito, assim, não estou querendo entrar na sua maneira de enxergar a vida, ele tem um perfil assim, tipo Manfredo. Ele está sempre olhando para Alagoas, de alguma forma contribuindo, de alguma forma. Essa característica de uma pessoa que faz isso, eu acho extraordinário, né? Porque é muito razoavelmente, entre aspas, fácil você estar no INPA, você ser do Rio, ser de São Paulo. Puxa alguém lá do Nordeste e dê um espaço a alguém desse Nordeste para que consiga lutar. Já melhorou bastante quando ele aponta para o Ceará, com Lucas, com Gervásio, para Brasília. Então, essa visão do Manfredo que tinha, essa paixão que ele tinha por Alagoas, no sentido assim de resgatar e melhorar a matemática, o bom humor que ele sempre teve, né, no relacionamento, e em nenhum momento deixar até em momentos difíceis, geralmente eu conversava com ele 15 dias, sempre trocava algum telefonema, e uma das vezes ele disse: olha, Hilário, as pessoas
os meus amigos estão nos deixando, comentou algo desse tipo, mas eu não tenho pressa, eu não estou de jeito nenhum pensando nessa direção. Não, Alfredo, e a gente sempre conversava, mesmo em situações difíceis, mas sempre tinha um alto astral. Inclusive, quando nas últimas vezes que ele mudou o horário de ligação, que ele sempre conversava comigo à tarde, e 2 ou 3 vezes ele ligou à noite. E eu estranhei, porque a primeira vez eu me assustei, porque ele sempre ligava ou pela manhã ou à tarde, e quando eu ligava ele não atendia, às vezes a Leni atendia. Mas eu quero, assim, que eu guardo do Manfredo são as coisas boas, as coisas que ele fez, e que eu acho fundamental. Pelo menos com os alagoanos, né, Fernanda? A gente vai segurar de crescer a geometria, evidentemente, que tem hoje, talvez hoje, se o IMPA hoje não tem a efervescência da geometria, né, se não tem hoje a efervescência dentro do IMPA, aí é uma questão interna, mas tenho certeza que Ceará, Alagoas, a gente vai continuar nessa luta, como disse o padre Paul ontem, tão bonito na missa, que nós temos responsabilidade, eu repito, responsabilidade sobre o legado que ele nos deixou. Eu acho isso fundamental que a gente faça isso. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o professor Marcelo Viana. Obrigado, Hilário. Quando o Manfredo faleceu, logo em seguida eu recebi várias mensagens de pêsames pelo falecimento dele e tive várias conversas, lembro de conversas de almoço com colegas, e tanto nessas mensagens quanto nas conversas emergia com muita frequência uma história muito comum, que é a história que o Paulo Piccioni contou, e é minha história também, de como eu conheci Manfredo Perdigão do Carmo, o mito, o conceito, por meio do livro de Curvas e Superfícies. Lembro do Hossein Movassati, nosso colega iraniano, contar uma história muito parecida, de como ele chegou ao IMPA e levou um susto quando encontrou o autor do livro aqui. Nunca tinha passado pela cabeça dele que fosse encontrar no IMPA. Ele veio de maneira independente, nada a ver com o Manfredo. Eu tive a vantagem de que eu sabia que Manfredo do Carmo era brasileiro e era Manfredo, e de fato, o livro de Curvas e Superfícies foi um dos primeiros livros escritos por pesquisadores do IMPA que eu li. Eu estava, talvez, no 2º ano da graduação, e a maior parte dos livros do IMPA não eram apropriados para a minha idade. Mas o do Manfredo era, porque, de alguma forma, parecia que ele, antes que eu tivesse uma dificuldade, ele já tinha respondido à dificuldade, ele se antecipava a dificuldade do leitor. E acho que isso é o segredo do sucesso extraordinário que esse livro teve. Foi mencionado que foi traduzido para várias línguas, mas foi usado em muitos outros países com línguas diferentes. É um caso notável de consenso. Não à toa, quando, alguns anos depois, eu conheci o Jacó em Coimbra, ele me encorajou a candidatar ao doutorado do IMPA. No formulário de candidatura, uma das informações que é pedida é uma lista de livros que você já leu, e eu, que queria impressionar a comissão de ensino, comecei com Curvas e Superfícies de Manfredo do Carmo, claro, na lista. Aí eu vim para o IMPA, eu não tive o privilégio de interagir, não fiz curso com o Manfredo, não trabalhei com ele, evidentemente, mas acabei, ao longo desses anos, interagindo com o colega, com o pesquisador Manfredo. E tem 2 traços que eu mencionaria, eu realçaria. Um já foi bastante debatido aqui, o sentido de humor fino e, por vezes, irreverente do Manfredo. E o outro é uma enorme honestidade intelectual do Manfredo, dentro da matemática e fora da matemática. Eu pude, ao longo dos anos, em algumas ocasiões, testemunhar isso aí. Eu não vou me alongar mais, porque já falamos hoje um bocado sobre Manfredo e continuaremos lembrando a figura dele, a contribuição dele. Ele, como eu mencionei hoje de manhã, é uma das figuras que construíram o IMPA, aquilo que o IMPA é, e essa dívida o Instituto vai ter sempre com ele.
Nós vamos encerrar essa jornada de homenagem ao Manfredo com uma pequena cerimônia muito simples de encerramento de uma placa bem singela próximo da entrada do gabinete que o Manfredo usou durante tantos anos aqui no INPA. E vamos encerrar aqui. Eu convido vocês todos a participar dessa pequena cerimônia lá em cima. Muito obrigado.